Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso Calmamente Podcast. Boa noite! Boa noite! Estamos felizes de estar aqui mais uma semana com vocês, né? Mais uma semana de assuntos aí muito especiais e importantes. Ainda mais esse mês de abril, lembra? Mês azul, é um mês de uma conscientização sobre o espectro do autismo. Exatamente, assim como a gente mencionou nos outros episódios, né? Todo podcast teria um tema e não diferente do outro. Nesse mês de abril, temos aqui o mês da conscientização do autismo, né? Então, a gente trouxe uma especialista, onde a gente abriu caixinhas de perguntas no nosso Instagram e ela vai estar respondendo algumas perguntas que foram feitas para nós. Quer falar um pouquinho do objetivo desse nosso pod? Pode falar, Natália. Pode falar? A gente quer informar, conscientizar, né, a população sobre o conhecimento e compreensão acerca do autismo e, assim, amenizar o preconceito e garantir mais respeito às pessoas e também à família, né, das pessoas que têm o autismo, formando uma sociedade mais consciente e principalmente mais inclusiva, né, principalmente também aqui em Braslândia. Com esse tema agora em abril muito pertinente em todo lugar, nas escolas, então esse mês da conscientização do TEA, que é o espectro autismo. Então, pela estimação de muitas incidências, estima-se que 70 milhões de pessoas, não é só que não, tá, gente? Todo mundo apresenta o autismo, sendo que é mais comum em criança, né? Não que agora está sendo essa descoberta, né? E ele é mais comum do que a AIDS, do que diabetes, do que o câncer. Então, quando falou de autismo, muita gente viu falar, sabe que alguém tem um parente na família, né, conhece um amigo, mas a gente quer falar mais que isso. Por isso nós trouxemos uma convidada especial, porque não é só saber quem tem, onde tem, ouvir falar. O negócio, a realidade maior é como você agir, como as famílias ficam meio alheia quando descobrem que o filho tem essa condição, bem colocado, que não é uma doença, é uma condição, né? E fica muito perdido. Então, hoje a gente deseja muito contribuir para as famílias que estão nos assistindo, para que tenha um pouco mais de calma, né? E dizer assim, não, agora eu sei por onde ir, agora eu entendo um pouco. É claro que a gente não quer aqui encerrar o assunto e é isso e pronto, há muita coisa, né? Mas pelo menos aquilo que mais precisamos saber, nós trouxemos hoje uma especialista que trabalha nessa cidade há um tempo, que muito tem contribuído com muitas famílias nesse apoio. Ela não apenas cuida da criança que tem esse espectro, ela também faz um trabalho de psicoeducação com a família. Então, hoje, temos aqui uma convidada que vai nos ajudar bastante. Fica conosco, hein? Exatamente. Quando a gente pensou nesse tema, né, de primeira veio esse nome na nossa cabeça, por conta da referência mesmo, dos trabalhos feitos, né, a gente acompanha, e acredito que não tinha outra pessoa para estar trazendo um pouquinho aqui para a gente. Vou falar um pouquinho do currículo, das especialidades dela, né, antes de apresentá-la. Né, a nossa convidada é psicóloga clínica, tanto infantil quanto adulta. Ela é pós-graduanda em psicologia pela Universidade Paulista, pós-graduada em transtorno do espectro do autista, pós-graduada em terapia cognitiva comportamental, pós-graduada em transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, autismo nas escolas, alfabetização no autismo, reabilitação cognitiva por Encantato, ABA, estratégias naturalistas, capacitação no autista, né? Então, assim, conhecimento temos, né? Ela também é fundadora da clínica Metamorfose, aqui em Braslândia, clínica de saúde física e mental, né? Tá fazendo um trabalho bem bonito, igual a Anice falou, tanto com crianças quanto com a família,
né? Então, apresentamos a vocês a psicóloga Laiane. Obrigada, gente. Eu fico muito lisonjeada de estar aqui com vocês, né? Fico muito agradecida pelo convite. E o podcast de vocês já está sendo um sucesso e será cada dia, esse sucesso será cada dia maior. Obrigada. Antes de começarmos com as perguntas, a gente também quer te agradecer. A gente sabe como sua rotina é bem puxada, né? Coordenar uma clínica, né? Outros profissionais. Então, assim, para a gente foi uma honra muito grande. Né? A gente ficou, vamos chamar, não vamos, a gente sabe da agenda dela, mas vamos lá. Que bom que deu certo. Né? A gente espera contribuir com as pessoas através desse pod e com você também. Obrigada. Ok? Assim que a gente marcou a data, a gente abriu caixinhas de pergunta, né, no nosso Instagram, nas nossas redes sociais, e a gente queria fazer esse bate-papo respondendo perguntas que nos foram enviadas. Tá? Então a gente pegou as mais perguntadas, as mais comuns, e a gente quer hoje fazer esse bate-papo com que você respondesse pra gente aí algumas coisinhas, tá bom? Perfeito. Vamos à primeira pergunta, né? Que todo mundo parece que não, mas quer saber direitinho. O que é autismo? Bom, o autismo ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Né? O que isso significa? Ele é um transtorno que acomete todo o neurodesenvolvimento do indivíduo. Então, todas as questões, né, de desenvolvimento dessa pessoa, seja cognitivo, seja motor, seja a fala, a comunicação, a socialização, ele vai acometer os marcos do desenvolvimento, todo esse desenvolvimento do indivíduo. Né? O autismo, ele é um transtorno que traz características, né? E que são essas características que nos dão a oportunidade de fechar o diagnóstico do transtorno do espectro autista. Né? Então, é a partir dessas características que a gente vai conseguir ver nesse indivíduo a possibilidade de fechar esse diagnóstico. Okay. Quais são essas características, assim, né, quando a gente fala, ele está apresentando tais comportamentos, o que seria isso? Então, eu costumo sempre trazer, né, para as pessoas, sabe aquela caderneta de vacinação da criança? Né? Se vocês olharem lá, tem os marcos do desenvolvimento. Né? Então, muito se fala dos marcos do desenvolvimento, e quando essa criança vai fazer o CD, né, lá no postinho, com o pediatra, ele sempre pergunta para as mães, né? E aí, como é que ele tá? Tá sentando? Tá mamando direito? Tá olhando? Tá sorrindo para você? Então, ele vai perguntando todas essas questões e a mãe vai dizendo e eles vão marcando, fazendo um checklist nesses marcos do desenvolvimento. Então, a partir daí, a gente já começa a perceber se essa criança está dentro dos marcos ou não. Quando a gente vê uma criança que não está alcançando esses marcos do desenvolvimento dentro do período esperado, é a hora da gente ficar atento, né? E aí, nós precisamos pensar nessas características, né? O que eu estou percebendo nessa criança que me fez perceber algo diferente, mas o que eu tenho que ficar mais atento para saber se pode ser o autismo, né? O autismo, ele tem 3 grandes características, né, que a gente precisa ficar atento. Que são os déficits na comunicação, né, e na socialização, as questões dos movimentos restritos e estereotipados, né, os movimentos que essa criança apresenta, as rigidez, ele está sempre fazendo as mesmas coisas, né, e as questões sensoriais dessa criança. Então, são esses 3 pilares que fazem a gente ficar observando essa criança. Então, dentro desses 3 pilares, cada pilar desse vai trazer várias características, né? Então, e dentro dessas características, a gente vai ver as nuances. Por quê? A gente precisa lembrar que é um transtorno do espectro, né? Então, quando a gente fala de espectro, a gente fala de uma coisa que é diferente em cada indivíduo. Então, cada indivíduo é único e vai se apresentar
de uma maneira diferente em cada indivíduo. Então, vamos lá, vou dar um exemplo da questão do sistema sensorial. Tem pacientes, né, que têm seletividade alimentar, têm dificuldade com texturas, com temperaturas, com barulho, com luminosidade. Tudo isso é uma questão sensorial. Alguns vão apresentar mais, outros vão apresentar menos. Então, nós precisamos ficar atentos a essas nuances. Por quê? Porque as pessoas têm um estereótipo do autismo, né? Hoje, as pessoas ainda olham o autista como só aquela pessoa que não olha nos olhos, aquela pessoa que não conversa com ninguém, aquela criança que bate a cabeça na parede, aquele indivíduo que é agressivo, né? Então, esse é o estereótipo do autismo. E o autismo é um espectro e é muito diferente só desse estereótipo. Então, a gente precisa ficar atento a esses sinais. Tá? Vai além, né, dessas questões que o senso comum traz muito pra Com gente. certeza, porque, por exemplo, é muito comum as pessoas falarem assim, autista não olha nos olhos, né? O autista, ele tem uma dificuldade de contato visual. Alguns não vão olhar de jeito nenhum no olho do outro, porque isso faz parte da socialização, né? Então, ele não vai olhar. E tem autistas que vão olhar, mas eles vão passar o olhar, eles vão manter o contato visual. E tem autistas que vão te olhar e conversar com você naturalmente. Eu sempre brinco que eu tenho crianças que a gente brinca de quem pisca primeiro. Eu já ia falar disso. E eles, inclusive, ganham de mim. Então, eles são diferentes. Então, a gente precisa tirar esse estereótipo, né? Então, todos os autistas são diferentes dentro dessas características, tá? Ótimo. A gente vê muito, né? Muitas pessoas rotulando outras por conta disso. Ele não tá falando, ele não olha nos olhos. É um autista. E é muito além, a gente percebe. Exatamente. A gente precisa lembrar que, para ser um autista, a gente precisa preencher os critérios diagnósticos, né? Então, dentro desses 3 pilares que eu falei, a gente precisa ter uma quantidade mínima dentro de cada critério para fechar o diagnóstico. Como que a gente fecha esse diagnóstico? Lá no DSM-5, que é o Código, né, de Doenças Mentais, de Transtornos Mentais, que lá tem todos os critérios e ele tem os critérios mínimos. Então, a gente precisa, né, ter os critérios mínimos para se dizer que é autista. Por quê? Porque se todo mundo que tivesse uma característica já fosse considerado autista, não sobraria ninguém. Porque tem o tímido, né? A pessoa bem introspectiva que também não fica estabelecendo um olhar assim, rápido, né? Sim. Então, assim, os sinais mais conhecidos, né, que trazem esse estereótipo do autismo. É a criança que não olha nos olhos, é a criança que anda na ponta dos pés, é a criança que sempre come a mesma comida, que tem uma seletividade alimentar, é aquela criança que não brinca com função com os brinquedos, né? Então, ele pega um carrinho, em vez dele brincar com o carrinho por função, ele vai pegar esse carrinho, ele vai bater esse carrinho, ele vai desmontar esse carrinho, ele vai virar esse carrinho de cabeça para baixo, vai girar as rodinhas. Então, ele não vai dar função daquele brinquedo, né? São crianças que têm dificuldade de iniciar uma interação. Muitas pessoas falam assim, o autista não gosta de toque. Isso não é verdade. Eles são extremamente carinhosos, eles adoram abraço, eles adoram cosquinhas, eles adoram vir no colo. Hoje mesmo no consultório eu estava brincando de cavalinho. Então, eles gostam muito do contato, porém, esse contato precisa ser permitido por eles, né? Então, a gente precisa conhecer esse paciente, saber o momento certo de tocá-lo e a forma de tocá-lo. Então, tudo isso são né, questões que são nuances e que a gente precisa estar atento a essas questões para conhecer esse indivíduo, para a gente trabalhar com ele, para a gente lidar com ele no dia a dia. Ótimo, bem legal. Então, é uma tríade, né? A questão da linguagem, da interação social e esse comportamento. Exatamente. Aí, dentro dessa linguagem, vai se observar várias coisas, não é apenas uma, né? Dessa questão social, essa interação, vai se observar várias coisas
E na comportamental também, porque não é só ter o hábito de balançar o pé, mexer com as mãos, ou ficar, né? Existe várias coisas. Então, uma coisa não vai determinar. É uma investigação realmente minuciosa, criteriosa. Sim. Uhum. Como é que caracteriza a questão dos níveis? Né, de acordo com o DSM, tem também uma quantidade para colocar nível 1, nível 2, nível 3? Sim, é muito importante a gente saber sobre a questão dos níveis do autismo, né? O autismo hoje, ele está dentro do transtorno do espectro autista e o que se mudou, né? Antigamente nós tínhamos a síndrome de Asperger, a gente tinha o autismo leve, o autismo moderado e o severo, e a gente tinha outros transtornos do neurodesenvolvimento que não entravam ali dentro do transtorno do espectro autista. Mas, na última revisão do DSM-5, foi feito, né, uma análise e foi visto que tudo isso que engloba essa tríade era considerado, né, dava para ser considerado como transtorno do espectro autista. Então, se colocou todo dentro desse guarda-chuva, desse imenso guarda-chuva que nós chamamos, e aí se dividiu-se em níveis, né? Então, nível 1, 2 e 3. Lembrando que os níveis, a gente fala em nível de suporte, ele foi pensado como nível de suporte e não como grau a questão de gravidade, tá? Claro que quando a gente fala do nível, a gente subentende qual é a gravidade desse indivíduo, mas isso não foi pensado dessa forma na hora de ser feito. Então, o que é o autista nível 1? É aquele indivíduo que precisa de pouco suporte, ele precisa de pouca ajuda dos profissionais, de apoio familiar, para conseguir lidar no seu dia a dia. O nível 2 já é um indivíduo que precisa um pouco mais de suporte, né? Que precisa de um pouco mais de profissionais ajudando ele, que precisa de um apoio familiar maior. Então, é o nível 2 de suporte. E o nível 3 de suporte é aquele indivíduo que precisa de muito suporte, né? Que a rede de apoio dele precisa ser muito grande, tá? Então, é assim que a gente classifica o autismo. Nível 1, 2 e 3 de suporte. Uhum. Ótimo. Deu para esclarecer muita gente em relação a isso. Porque tem essa questão mesmo, muitas pessoas, né? Sim, hoje ainda algumas pessoas ainda falam muito da síndrome de Asperger, mas a gente precisa entender que hoje a gente não utiliza mais, já está em desuso. Então, todas aquelas pessoas que eram consideradas como síndrome de Asperger, hoje está enquadrado dentro do nível 1 de suporte. Ou seja, são pessoas que têm o transtorno do espectro autista, mas precisa de pouco suporte para o seu dia a dia. Foi perguntado também pra gente por que atualmente o autismo também se chama TEA. É uma diferença entre os dois? Eu posso falar autismo e TEA? Né? Surgiu muita dessa pergunta aí. TEA, autismo, qual é a diferença? Então, vamos lá. Com essa revisão da literatura, hoje nós chamamos transtorno do espectro autista. Então, tudo isso está dentro desse transtorno. Então, nós podemos falar, né, que tem autismo, né, que é autista. É a mesma coisa, tá? Só que o nome adequado e completo é um transtorno, né, do espectro. Então, por quê? Porque realmente é um espectro, existem muitas diferenças entre os próprios autistas, né? Por quê? Porque antes a gente tinha todas essas outras classificações e o autismo mesmo, que era só uma classificação, era classificado só aquele mais severo, que é o estereótipo, né? Que as pessoas têm esse estereótipo. E hoje não. Então é por isso que muitas vezes as pessoas têm o hábito de dizer assim, não, mas é um autista leve, nível 1 é leve. Não é leve. Ele é diferente, ele precisa de suportes diferentes daquele que é nível 3, que precisam de um maior suporte, tá? Então, o nome correto é um transtorno do espectro autista. Então, lembrando que o autismo não é uma doença, portanto, se não é doença, não tem cura, né? E ele é um transtorno, né?
e que é dentro de um grande guarda-chuva, que é um espectro. Então, é transtorno do espectro autista. Então, a gente pode falar o termo autista, autismo ou TEA, né? Que é o transtorno do espectro autista. Nenhum deles fica errado. Né? Nenhum deles fica errado. Laiane, embora assim, você fala, a gente fala dos níveis, como você falou, mas parece que, me parece, se eu estou certa, tem algo muito comum em todos eles. Uma coisa muito comum é a questão da inocência, não consegue perceber maldade no outro, não consegue perceber essa algo tão fino, vamos dizer, o abstrato. Uhum. Eles são muito mais concretos, você tem que falar. E isso traz uma situação difícil, porque eles podem ser ludibriados, como meu pai falava, enganados por qualquer pessoa, e eles se sentem muito mal. E uma grande situação também que eles podem ser vítimas de muito abuso. Com certeza. É isso mesmo? Estão certo? Todos eles têm isso em comum? Então, sim. Às vezes em maior grau e às vezes em menor grau, né? Mas todos eles apresentam sim, né? É uma característica bem marcante no autismo. Por quê? O autista, ele tem uma dificuldade na socialização e na comunicação. Quando a gente fala de comunicação, as pessoas acham que é só a comunicação oral, né? A comunicação verbal. E a comunicação, gente, ela vai muito além disso, né? A gente precisa de pré-requisitos até a gente chegar à fala propriamente dita, né? Então, essa comunicação, ela se dá de várias formas, né? Então, pensa comigo. Para eu poder chegar a me comunicar com o outro, eu preciso olhar nos olhos. Eu preciso olhar a sua expressão. Eu preciso conhecer a sua expressão. Eu preciso aprender as pistas sociais. E é isso que o autista tem dificuldade. Ele não consegue perceber essas pistas sociais, né? Por quê? Porque ele tem uma dificuldade cognitiva, e aí a gente precisa lembrar que dentro do autismo a gente tem o que a gente chama de teoria da mente, né? O que seria a teoria da mente? É quando eu falo alguma coisa para você e de acordo com o que você demonstra, o esperado é eu saber que você vai ficar chateado ou não com aquilo que eu estou dizendo. É eu entender o que se passa pela sua cabeça diante daquela situação. Isso é teoria da mente. O autista, ele tem dificuldade sobre isso, né? Então, ele tem dificuldade com a teoria da mente. Então, é por isso que eles têm essa ingenuidade, né? Então, ele tem dificuldade com as pistas sociais, ele tem dificuldade com a teoria da mente, ele tem dificuldade de reconhecer as expressões faciais. Então, tudo isso faz com que ele seja inocente. Tem também a questão que os autistas, eles são concretos, como você disse, né? O abstrato para ele é muito difícil e um dos motivos é a teoria da mente. Então, eles precisam, né, ver para crer e as coisas precisam fazer sentido para ele. Então, eles são muito práticos, eles são muito diretos e precisa fazer muito sentido para eles. Então, a nossa sociedade, a gente usa muitas expressões com duplo sentido, pejorativo, nós usamos muitas metáforas, a gente usa muitas, assim, a nossa linguagem é muito difícil, né? Se a gente parar para pensar, a nossa língua é muito difícil. E para eles isso não faz o menor sentido. Então, eles não vão entender metáforas, muitas vezes eles não vão entender piadas, né? Coisas com duplo sentido. Então, eles vão ficar perdidos, né? E se você explicar para eles, eles até vão entender, mas não vão concordar porque aquilo para eles faz sentido. Isso é tão grave que eu sei de um caso, eu descobri um caso, né, na internet, assim, de um jogador muito rico, muito famoso, eu não lembro o nome dele agora, que ficou 15 anos tendo um caso, um namoro e mandando tudo para a pessoa, né, para a mulher do outro lado, e ele nunca descobriu isso por causa dessa incapacidade dele. Não é incapacidade, isso é inocência, né? Não tem essa maldade, né? A malícia, que é algo tão sutil. E aí isso gerou para ele né? E depois, quando ele se percebe isso, que foram, quando ele, né, quando alguém, aí ele percebe, aí eles caem numa tristeza muito profunda,
que realmente complica mais ainda a questão social, que aí eles começam a se afastar. Exatamente. Estão certa? Sim, e é por isso que quando o indivíduo que começa a terapia desde muito cedo, quando ele chega na fase da adolescência, a gente muda a estratégia de trabalho. Nesse momento, a gente começa a trabalhar, a fazer o treino de habilidades sociais. E é nesse momento em que a gente ensina para eles essas malícias, né? Então, por exemplo, época da adolescência é a época que vai começar o namoro, né? Então, eles não percebem quando o outro está interessado nele. Ele não percebe quando o outro usa metáforas carinhosas e ele leva ao pé da letra, né? Então, ele não entende. E aí, é dentro da terapia que a gente vai ensinar eles a paquerar. Que perfeito! E do mesmo jeito, a gente vai ensiná-los a lidar com os grupos de amigos. Por quê? Porque o autista, ele, por causa da questão dos interesses restritos, né? Eles têm o hiperfoco deles, e aí eles ficam sempre falando o mesmo assunto. Então, é aquela criança, aquele adolescente que vai chegar no grupinho deles, eles estão na fase de falar, né? Então, vamos imaginar um grupo de meninos, e eles estão lá falando de namoro e da gatinha. Você viu aquela menina, né? De tal sala, de tal lugar. E ele vem falando de um outro assunto nada a ver. Ele vem falando de planetas, de universo, ou vem falando de dinossauros. E geralmente são assuntos que não é comum para a idade deles, né? Então não é um assunto de interesse para a idade. E aí os outros olham para ele e falam: pô, cara, você já tá vindo com esse papo de novo? Ah, não! Aí começa a excluir, né? E aí a gente precisa trabalhar isso dentro do consultório e explicar: olha, esse tipo de assunto não é um assunto que é comum no seu grupo. Então, você precisa aprender a conversar sobre os assuntos da sua idade. E aí a gente vai ensinar tudo isso. Muito interessante, porque talvez os pais, percebendo isso no filho, comecem a querer tirar ele desse meio social. Não, eu já com medo da criança ser enganada, do filho, até com certa idade mesmo, sendo né? excluído. Tá sendo excluído. Vão enganar ele, que se ele perceber, ele vai começar a tirar ele. Não, mas vai prejudicar. Muito interessante esse trabalho que você falou. Ensino, parece, vai dizer assim, sem valor, mas ensinar eles a paquerar, gente. Isso é de uma grandeza enorme. É uma fase da vida que, quando a gente passa, a gente sofre. Imagina a criança, no adolescente com autismo, né? Então, não é nem bom que o pai, viu, pai? Nem mãe, viu? Principalmente mãe, não ensina o menino a paquerar, não. Deixa com o especialista, senão você vai terminar vendo maldade em tudo aí, e por causa desse ciúme da mãe, vai puxar esse menino mais para si, né? Então, não é muito bom. Vamos investir aí. Gostei desse negócio, viu? Ensinar a paquerar. E é tão importante, assim, que dá uma alerta para os responsáveis que isso vai fazer parte, de acordo com o que eles estão desenvolvendo. Não vou tocar nesse assunto porque ele não vai entender. Não vou falar sobre isso porque ele não vai... Não, ele vai sim. Tem que ser treinado, né? Então, de acordo com o que eu estou crescendo, assim como eu ensinaria para o meu outro filho, eu também posso ensinar para esse. Que é o paquerar, o que é, né? Exatamente. E aí a diferença é que eu vou ter que esmiuçar isso de uma maneira muito maior, né? Mas a gente precisa lembrar o seguinte, gente, que antes de ter o transtorno do espectro autista, eles são indivíduos, são seres humanos, que vão passar por todas as fases que as pessoas típicas vão passar. Então, a gente não pode simplesmente ignorar e achar que isso não vai acontecer. Ou tirá-los desse mundo. Ou tirá-los desse mundo. Não é justo com isso. Sim. Não vamos falar sobre isso que ele não vai entender. Não vamos tocar nesse assunto. Ou não vamos deixar ele paquerar, namorar, não, porque vão enganar ele, né? Exatamente. Aí torna essa, né? O importante dessa educação é torná-lo independente, o máximo possível, capaz de... A gente vê muitos, assim, que chegam na fase de adolescência adulto, questão da sexualidade, né? Não consegue se conhecer o próprio corpo, porque foi evitado isso. Exatamente. Pensando que eles não iam compreender, mas não. Se conhecer para todo mundo. Com certeza. E até para evitar, agora nisso falou, né? Questões de abuso, quem pode, quem não pode. Porque eles acabam sendo presas mais fáceis. Isso é um alerta, né? Para pais responsáveis.
o caso de ter muitos adultos se descobrindo tem um lado ruim, porque eles sofreram por isso. Mas tem um lado bom que ninguém ficou prisionando, achou que era só outra coisa, né? Que não tinha isso, ou que era pirracento porque estava ali fazendo a mesma coisa, ou porque... E terminou, eles mais para frente conseguiram, muitos conseguiram, né? Então teve esse lado bom. Mas hoje, quando se descobre, você tem que tomar muito cuidado para não trazer o lado ruim, que é tirar ele disso, ou ignorar, ou querer protegê-lo demais, né? Achando que está fazendo bem, e não é verdade. Não, Né? não mesmo. Faz sentido o que eu estou falando? Com certeza. Aham, ok. Você falou a questão da algumas características, né, que apresenta. Como é que, por exemplo, um professor, um responsável, onde dá aquele alerta, assim, de que será que eu devo procurar tais profissionais, ele está apresentando alguns comportamentos? Como seria esse alerta, assim, dessa atenção desses responsáveis? Bom, como eu falei dos marcos do desenvolvimento, né? A gente sempre olha por aí. Só que, Alaine, mas aí eu preciso saber todos esses marcos do desenvolvimento, porque são inúmeros, né? Mas eu sempre costumo dizer assim, professor, ele lida com criança todos os dias, nas mais diversas possíveis. Ele vai bater o olho numa criança e ele vai ver que aquela criança é diferente. O que é de ser diferente? Quando eu falo que o professor vai dizer isso, ele não é comum aos demais. Então, assim, é aquela criança que ele vai brincar menos, é aquela criança que vai brincar diferente, é aquela criança que vai ter talvez ela apresente uma dificuldade maior na hora de aprendizado. Então, assim, na hora de, por exemplo, aprender um cálculo matemático, o professor vai ensinar de um jeito e daqui a pouco ele chega com uma outra forma, e o professor olha e fala, como assim você chegou a esse cálculo dessa forma? Né? E o professor fica intrigado, fala, não entende. Então, é aquela criança que é diferente dos seus pares, ou seja, a criança da mesma faixa etária, ela é diferente das outras crianças. Então, muitas vezes o professor não sabe dar nome, mas ele percebe que tem algo diferente. Eu sempre falo para os pais o seguinte, o professor te chamou, o professor falou assim, olha, dá uma olhadinha, eu estou percebendo que ele, né, tá com dificuldade nisso, ele está se comportando assim. Não ignore esse olhar do professor. O professor é uma peça fundamental na hora de olhar para essa criança. Por quê? Porque eles passam muito tempo com essa criança. Né? Eles passam todos os dias uma média de 5 horas com essa criança. Né? E ele tem contato com diversas crianças. Então, esse olhar dele é apurado nesse sentido, de perceber que está se diferenciando dos demais, né? Então, por isso, o professor chama os pais. Primeiro ponto é esse. Outro ponto é quando a mãe percebe. Então, assim, é muito comum as mães chegarem lá no consultório e falar assim, eu sempre percebi que o meu filho era diferente. Só que quando ela falava, a rede de apoio, o pai, a família, fala assim, para de inventar, você está caçando problema. Ele é desse jeito, né? Porque é o jeito dele, né? E a mãe, lá no fundinho do coração dela, ela percebe que tem uma coisa diferente. Por quê? Porque é uma sintonia diferente com aquela mãe. Principalmente se ela já tiver outros filhos ou contato com outras crianças. Então, mãe que fala assim, eu não sei, mas eu sinto que ele é diferente. Vai procurar porque pode ser o transtorno do espectro autista ou outra questão. Mas é importante. Então, quando que eu sei na hora de procurar um profissional? Quando eu percebo que tem coisas diferentes para a idade do meu filho. Porque o meu filho ou o meu aluno está se diferenciando dos demais. Então, esse é o ponto-chave para saber a hora de procurar ajuda. Então, o meu aluno não está se socializando direito, o meu aluno está brigando demais com os colegas, o meu aluno está se irritando muito fácil, o meu aluno está tendo crises de choro do nada, e eu sempre falo que comportamento não acontece do nada. Verdade. Então, todas essas questões, elas vão acontecendo e você vai pensando assim, ué, mas espera lá, não é comum a todos. Então, vamos ver o que está acontecendo. Então, antes da gente pensar assim, em características específicas,
Claro, se você abrir o Google, vão ter as características as mais comuns, né? Digamos assim. Que é o que eu falei do estereótipo do autismo, aquelas mais comuns. E aí, esse é um dos motivos pelos quais eu nunca falo assim, uma por uma, porque são muitas, e a gente tem acesso a isso em qualquer lugar. Só que vai muito além disso. Então, eu não preciso ficar me apegando a esses detalhes quando eu percebo. Aí, se eu percebo algo diferente, eu quero ficar mais atento, aí eu dou uma procurada. Hoje a gente tem acesso à informação muito mais fácil, né, do que antigamente, e aí eu vou ficar com um olhar mais atento. E se eu continuar com aquela pulga atrás da orelha, aí sim, eu procuro realmente profissionais para me orientar e reafirmar se é uma coisa ou outra coisa. Aqui na outra pergunta, nos perguntaram, está bem dentro do que você está falando, pergunta assim que os responsáveis, o cuidador, até mesmo a escola, passa a ter uma suspeita, quais profissionais os pais devem procurar? Porque fica lá, tem um psicólogo, tem um psiquiatra, tem um neurologista, tem, né? Então, a psicopedagoga, então, quem é quem? É isso. É muito importante levar essa informação para as pessoas, porque nós ainda, na nossa sociedade, ainda temos muito preconceito, né? Então, a gente precisa, eu falo que saúde mental ainda é um assunto muito cheio de preconceito, cheio de dedos, as pessoas não querem falar. Então, a gente precisa falar mais sobre o transtorno do espectro autista, para que isso se torne comum, sabe? Nas rodas de conversa, que isso se torne comum. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes, gente, os professores, eles percebem algo diferente e quando chamam os pais, vai cheio de dedos para falar com os pais, para procurar um atendimento. Porque ter um diagnóstico de um filho com transtorno do espectro autista, gente, não é fácil. Você vai mudar a vida daquela família inteira, não é só daquela criança, é daquela família inteira. E é muito difícil, é um acompanhamento difícil, é um dia a dia muito complicado. Então, tem um processo todo de luto dessa família quando recebe um diagnóstico desse. Então, os professores, eles já vão muito cheios de dedos para falar com essa família, né? Mas por quê? Por falta de informação dentro da nossa sociedade, por quase não se falar em saúde mental, porque acha que vai ser o fim. Nossa, agora meu filho nunca vai poder ter uma vida como qualquer outra pessoa, e não é bem assim. A gente começar com um atendimento especializado, a gente pode sim trazer uma qualidade de vida para esse indivíduo, e esse indivíduo pode ter uma vida social comum como qualquer outra pessoa, tá? Então, quando os professores, né, perceberem isso, ou os pais perceberem, o primeiro profissional que é importante se procurar é ou neurologista ou psiquiatra infantil. Lembrando, gente, que outra pergunta muito comum quem fecha o diagnóstico, né? Quem é o responsável, quem é o profissional responsável e adequado para fechar o diagnóstico de transtorno do espectro autista? Qualquer profissional capacitado, ele tem condições de fechar esse diagnóstico. Então, por exemplo, eu como profissional, psicóloga, profissional especializada no transtorno do espectro autista, eu sou respaldada por lei, pelo meu conselho, a fechar esse diagnóstico. Porém, contudo, todavia, no nosso país, se eu fechar o diagnóstico e solicitar, por exemplo, um monitor de classe exclusivo para essa criança, a Secretaria de Educação não vai conceder, porque ela exige que tenha um CRM, né? Então, apesar de eu ser respaldada por lei, na hora prática do dia a dia, na prática legal, isso não é válido. Então, como é que é feito? O diagnóstico ele é feito interdisciplinarmente, então com vários profissionais, caso isso seja necessário. Porém, quem vai fechar o diagnóstico é um médico. Qual é o médico mais especializado para esse diagnóstico, né? Hoje se fala muito no neuropediatra, né? Por quê? Por causa do preconceito, porque as pessoas ainda insistem em achar que psiquiatra é coisa de louco. Né? Então, não, leva o seu filho no neuro. Ai, neuro é bonito, né? Chique. E aí eles ficam mais insatisfeitos e aí leva. Agora, se virar e falar assim, olha, procura um psiquiatra infantil. A mãe já, tá louca, como assim? Você tá dizendo que meu filho é louco?
Infelizmente, gente, isso é real. E a gente tem isso quase todos os dias. Ou todos os dias, digamos assim. Então, a gente precisa, por isso que eu falo que a gente tem que trazer essa conversa para ser comum todos os dias. Para que as pessoas, né, parem com esse preconceito. Então, procurar esses médicos para que eles possam fechar esse diagnóstico. Muitas vezes, esses médicos vão encaminhar para outros profissionais para fazer a avaliação. Então, fonoaudiólogo, psicólogo, terapeuta ocupacional, caso ele tenha alguma dúvida, esse profissional vai fazer uma avaliação com essa criança, vai emitir um relatório, ele vai juntar todos esses relatórios e vai fechar esse diagnóstico, porque o diagnóstico é clínico e precisa, né, preencher todos os requisitos, né, para poder fechar esse diagnóstico. É um diagnóstico feito clinicamente. Nós estamos caminhando quase por fim, né? O assunto está muito bom, tem tanta coisa aqui, mas assim, eu quero até lançar uma proposta para você aí de casa. Olha, 2 assuntos aqui que dá para puxar para o próximo podcast. O que você acha, Miranda? Vamos lá. O autismo no adulto, né? É uma questão aí que tem muito adulto se percebendo, até porque, como você falou, também é genético, né? Sim. Muitos estão se percebendo adulto por causa do filho. E que quando vai investigar o filho, aí percebeu que, né, não, tem alguém, quem é? Quem vai assumir? Ou é o pai, ou é a mãe, quase sempre é pai, né? Tô certa? Tô certa? Nem sempre é o pai. Quando a gente fala sobre o autismo, né, dos homens, hoje os estudos já mostram que, na verdade, a proporção é praticamente a mesma entre homens e mulheres. A diferença é que as mulheres é mais difícil fechar o diagnóstico, porque as mulheres fazem um masking melhor. O que é o masking, né? Elas fingirem, elas mascararem as características, porque o neurônio espelho das mulheres são melhor do que a dos homens. Então, elas imitam melhor do que os homens. E aí, por isso, é mais difícil fechar o diagnóstico em mulheres. E aí, parece que a prevalência é mais nos homens. Interessante. Muito interessante. Muito, tá vendo, gente, como o assunto é bom? Então, eu tô falando, vamos votar aí. Nós vamos lançar uma enquete, né? Aí, qual o próximo? O autismo no adulto, né? E outro assunto que a gente tá aqui trazer é a questão do psiquiatra, né? Qual o papel do psiquiatra aí, até para desmistificar isso que a doutora Laiane falou, sobre esse preconceito, porque aí talvez você não consiga um neurologista tão fácil, e às vezes tem a possibilidade do psiquiatra não vai já preocupado, meu filho não é doido, no que eu sei, eu que conheço meu filho. Não, então assim, a gente tem duas possibilidades. Sim, e lembrando que o psiquiatra, ele é o médico que cuida da parte da saúde mental. E o que é a saúde mental, né? É a questão cognitiva, emocional e comportamental. Então, se você olhar por essa sequência lógica, se ele é um médico que observa o comportamento, que estuda o comportamento humano, e o autismo, ele é diretamente ligado ao comportamento, quem é o médico mais capacitado para fechar esse diagnóstico? Já estamos quase para fazer uma dobradinha aqui nesse negócio, já entrar para o próximo assunto. Vocês estão dispostos aí, gente? Vamos fechar aqui e marcar para o próximo, porque eu estou achando que esse negócio, né? Sim. Tá muito bom, tá muito bom. Querendo desenvolver mais perguntas. Então, mas nós vamos aí ficar, se vocês quiserem votar entre esse assunto e a questão do autismo no adulto, né, que é muito interessante também. Sim. Aí para o assunto, porque estamos no mês de abril mesmo, né? Sim. É o mês todo, mês azul, né? Então. E acho que dúvidas também vai ter muitas. Sim. Eu tô aqui aprendendo grandemente, né? Porque, tipo assim, sou psicóloga, mas não sou especialista nessa área. Então, a gente tem uma noção de muita coisa, mas aprofundamento assim. Eu tô assim aprendendo muito, acredito que a família aí também, né? E falando nessa questão do diagnóstico, né? Foi no neuro, no psiquiatra que recebeu o diagnóstico. Quais são os profissionais mais indicados para a criança começar as terapias? Quando ele vai fechar o diagnóstico, né? Então, quando o médico fecha o diagnóstico, lembrando, ele vai usar os critérios, certo? Dentro desses critérios, ele vai ver quais são os déficits dessa criança. E aí é a importância
da gente saber o que cada profissional faz. Por quê? Porque cada profissional vai trabalhar o déficit específico daquela criança. Então, vamos lá. Se ele tem questões sensoriais, quem vai trabalhar essa área sensorial é o terapeuta ocupacional. Então, ele vai pedir, né, no relatório, ele já vai orientar quais são as terapias que ele precisa. Então, aí ele vai pedir terapia ocupacional. Se essa criança tem dificuldade na comunicação, na linguagem, aí a gente vai para fonoaudiólogo. Se essa criança tem déficit na aprendizagem, a gente vai mandar ela para o neuropsicopedagogo ou o psicopedagogo. Se essa criança vem apresentando dificuldades comportamentais, né, que é o ápice, e aí eu sempre falo assim, o psicólogo nunca fica fora da linha de segmento, né, do tratamento, e aí é encaminhado para o psicólogo. Então, entre outras terapias, né, então a gente tem a musicalização, a gente tem muito comum hoje, a gente vê muito a questão da ecoterapia, que ainda é pouco falada, são poucos lugares que tem, né, essa terapia, porque é uma terapia difícil, não tem, caro, né, enfim. Mas vai depender de cada criança, vai depender da necessidade do indivíduo. Porque, gente, a gente precisa lembrar que para um tratamento adequado, ele precisa ser individualizado. Então, ou seja, a gente vai trabalhar aquela criança dentro do déficit que ela tem. Para que eu vou trabalhar fala, se essa criança fala muito bem? Faz sentido a gente encaminhar para a fonoaudióloga se ele fala muito bem? Não tem necessidade. Se essa criança tem questões sensoriais que não atrapalham ele no dia a dia, por que ele precisa ir para o terapeuta ocupacional? E assim por diante. Então, os profissionais que serão necessários, o médico vai avaliar dentro dos critérios que ele utilizou para fechar o diagnóstico, para indicar as terapias. E aí, essas terapias, gente, elas podem oscilar, tá? Eu posso começar, por exemplo, com um psicólogo e fonoaudiólogo e achar que agora não precisa de terapeuta ocupacional, mas aí lá na frente a gente percebe que não, o terapeuta ocupacional vai fazer muita diferença. E ele vai. Não, agora ele já está bem na comunicação, ele não precisa mais de fonoaudiólogo, então agora ele sai da fonoaudiologia. E aí ele pode rodar dentro desses profissionais de acordo com a necessidade dele ao longo do aprendizado. Assim. Mas nunca deixar as terapias. Jamais, né? Gente, eu dou muitas altas. As pessoas falam assim, nossa, você deu alta? Sim, eu dei alta. Por quê? A gente precisa lembrar que o terapeuta, ele não é para ser... O paciente não é para ficar dependente do terapeuta. Sim. Ele precisa dar conta do mundo lá fora sozinho, né? Eu costumo dizer assim, a gente tem uma frase que a mãe precisa, ao longo dos anos, ela precisa se tornar desnecessária, né? E no caso do terapeuta é a mesma coisa. Nós, como terapeutas, precisamos nos tornar desnecessários na vida dessas pessoas. Isso mostra que ele está pronto para voar, né? Então, ele estava lá num casulo, passou pelo processo de metamorfose, está na hora de voar sozinho. Boa! Então, a gente precisa ensinar. Então, se ele não precisar mais nesse momento, ele vai de aula. Laine, mas e se ele precisar lá na frente? Se precisar, volta, como qualquer outro paciente típico, né? Então, significa, o autista nunca vai ter alta? Não, isso não é verdade, tá? Ele pode ter alta sim, como qualquer outro indivíduo, se ele estiver bem. Por isso que é a importância da participação das famílias, né? Porque assim que o paciente recebe alta, a família sabe como ajudar, lidar com ele. Exatamente. Né? Meio que fazer a terapia em casa. Sim. São os coterapeutas dos seus filhos. Né? A gente vê muitos pais, põem na terapia, pronto. Não sabe o que está acontecendo, o que foi estimulado, trabalhado. Em casa a criança está ali. E a gente precisa lembrar o seguinte, é muito importante, Natália, porque a literatura traz o seguinte, é preciso fazer entre 20 a 40 horas semanais de ABA. Gente, não dá para fazer isso dentro de consultório. Você pensar que 40 horas uma carga horária de trabalho. Essa criança, é impossível isso. Então, o que seria isso, gente? Essas horas de estimulação,
É família, é terapia, é escola, é atividade física em outro lugar. Todas as pessoas que rodeiam essa criança falar a mesma língua, usar a mesma linha de tratamento com essa criança. Por quê? Porque aí sim isso vai para frente. E os pais são imprescindíveis nesse processo. Eles precisam estudar. Pai de autismo precisa estudar e estudar muito. Eles precisam saber o que os terapeutas estão fazendo com seus filhos. Se eles têm dúvida, eles querem entrar dentro do consultório para saber o que o terapeuta está fazendo, peça para entrar. Aquele profissional que fala assim, não vou deixar você entrar, desconfie. Você tem o direito, como pai, como responsável, você tem o direito de entrar nessa terapia para saber como é que está sendo feito, aprender, me ensinam, como é que eu posso fazer em casa? Então, essa troca precisa existir para que essa evolução seja a melhor possível. Perfeito, estamos já no finzinho, né? Já foram nos indicado o tempo aqui, gente. Temos quantos minutos aí? Quantos minutos? Para o finalzinho. As famílias que não perdem, ganham. Mesmo você tendo essa dificuldade, mas observa que trouxe também algo muito interessante na família. A interação vai ficar maior com essa criança, os pais, os irmãos dela. Então, percebe, não vê isso como mal, uma doença. Há um benefício de trazer essa, né, para todo mundo, essa interação. Essa criança vai ser muito beneficiada, você pai, você mãe, de estar mais próximo junto com o filho, né? Então, estamos terminando, mas alguma coisa aí, nós só queremos mesmo já dar os finalzinhos agora. Voltarem com muita coisa, mas... Não, se deixasse, tinha perguntas aqui até. Mas, igual a gente mencionou, a gente quis pegar as mais perguntadas mesmo, né? Aquelas, acho que tirou muitas dúvidas, né? Sim. De quem estiver assistindo e vai ter um pouco dessa noção do que é o autismo, né? De quando procurar, um pouco das características, até os profissionais mesmo, dentro de sala de aula. Né, e continuar falando dessa importância, não só em abril, né? A gente precisa levar isso em todos os meses, né? Porque as crianças não estão só em abril, né? Todos os dias, diariamente. E a gente queria muito te agradecer, muito mesmo. A gente espera que tenha outras oportunidades aí. E queríamos deixar para você finalizar, né? O que você queria falar para os pais, para os responsáveis, né? E uma mensagem de alerta mesmo, e de cuidado. Né, para essas famílias e para essas crianças. Bom, tem duas coisas que eu acho muito, muito importante. A primeira delas é lembrar que essas crianças, elas têm capacidade de aprender como qualquer outra criança. Então, se ela não aprende do jeito que você ensina, então ensine como ela aprende. Perfeito. E a outra coisa é procurar atendimento precocemente, porque tempo é cérebro no indivíduo que está dentro do transtorno do espectro autista. Esse é o recado e muito obrigada a vocês pela oportunidade. A gente agradece. Lembrando que a Laiane tem, né, uma clínica aqui em Braslândia, né, especialista em autismo, né, igual mencionou. A gente vai estar deixando o contato dela aqui embaixo na nossa bio. Né, quem tiver dúvidas pode estar entrando em contato, quiser também falar com ela através da gente, também pode estar mandando mensagem que a gente direciona tudo aí para ela, tá bom? Queremos agradecer de verdade pela participação, né, e dizer que isso é só um pouquinho do que ainda a gente quer trazer mais sobre esse assunto. Esse mês a gente quer trazer novamente, né, Eunice, mais sobre o autismo. Acredito que a gente está agregando um pouco aí nas famílias. Com certeza, eu quero parabenizar vocês pelo projeto. Obrigada. Gente, curte, compartilha com alguém que se conhece. Teremos o próximo, vocês vão mandar perguntas aí. Pode votar também, qual dos dois que nós comentamos aqui. Sim. E esteja com a gente. Tem muita novidade por aí, porque... Vamos aí brindar o Calmamente Podcast. Obrigado pela vossa audiência.